Bateu o desespero nos bolsonaristas. A gente não pode subestimar, achar que eles são fracos, porque não são. Põem gente na rua, mobilizam as redes sociais, mas a situação também não está boa para eles. O lado dos democratas não deve ficar achando assim, olha, o Bolsonaro é capaz de tudo, vai pressionar, vai achar uma solução. Não é assim. E os sinais que vêm do lado de lá indicam que eles estão muito preocupados com os processos em que o Bolsonaro deve ser responsabilizado e pode parar na cadeia. O principal sinal disso, na semana que passou, veio de Washington. Sim, os bolsonaristas, alguns deputados comandados pelo filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, foram para uma coletiva que eles queriam denunciar a perseguição ao Jair Bolsonaro. Eles queriam fazer isso dentro do Congresso dos Estados Unidos, o Capitólio. Só que não puderam entrar, não. Foram barrados. Aí improvisaram uma entrevista coletiva, a gente tem as imagens, na escadaria ali, na porta do Congresso. Ficaram barrados no bairro. E foi mambembe. Mostrou a dificuldade. Primeiro que era uma coletiva de um microfone só. Ninguém foi. A imprensa dos Estados Unidos não deu a menor bola. A imprensa brasileira, quase nada também. Só tinha o microfone de um extremista que tem um canal em Portugal e que apoia o Bolsonaro. E o púlpito, hein, onde eles colocaram ali o microfone para improvisar a entrevista, todo arrebentado, um improviso total. Mas além desse cenário assim de precariedade, as falas do Eduardo Bolsonaro. Entre outras coisas, ele disse: meu pai está sendo perseguido por um judiciário nomeado pelo Partido Comunista. Ele disse isso. Que judiciário nomeado por Partido Comunista? Quem cuida do caso é o juiz Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Alexandre de Moraes não tem nada de comunista. Aliás, ele foi nomeado para o Supremo pelo Michel Temer, que é assim com o Jair Bolsonaro. Quando dá problema, o Bolsonaro liga para o Temer, me ajuda aí, ó. Então, Alexandre de Moraes não é comunista, é um homem que veio da direita de São Paulo até, e que tem procurado agir dentro da lei, e os bolsonaristas detestam e fizeram essa denúncia sem pé nem cabeça, que se desmoralizou sozinha. Então isso mostra desespero. A cena bizarra pode ser vista como sinal de que a turma do Bolsonaro já percebeu que não há saída nos processos judiciais. Então eles tentam botar gente na rua, fazer denúncia internacional, para pressionar o Supremo e tentar arrancar uma redução aí de pena ou até uma anistia para o Bolsonaro. Como é que vai dar anistia se ele nem foi condenado ainda? Calma, calma. Bom, para complicar mais, o chefe do Exército na época do Bolsonaro, Freire Gomes, deu um depoimento para a Polícia Federal e agora começaram a vazar alguns trechos, um longo depoimento. Ele contou detalhes de várias reuniões com a presença do então presidente Bolsonaro no Palácio, com o ministro da Defesa Paulo Sérgio, no Ministério da Defesa, em que foram tratadas aquelas minutas, foram detalhadas aquelas minutas do golpe, ou seja, o decreto que o Bolsonaro baixaria para dar um golpe e impedir a posse do Lula. E prendeu Alexandre de Moraes. Era golpe. E o então chefe do Exército contou, foi na reunião, recebeu o texto do Bolsonaro, recebeu o texto do ministro da Defesa, disse que não concordava, deu todos os detalhes. O Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, deu também um novo depoimento para a polícia e confirmou as articulações todas que aconteceram com a presença do então presidente. Portanto, há um pânico na extrema-direita, com a certeza de que o Supremo vai avançar e vai julgar Bolsonaro, generais, o chefe da Marinha, Almirante Garnier, e outros militares. E isso pode acontecer ainda esse ano, ano que vem, é o que nós vamos assistir ao longo dos próximos meses. Essa pressão não vai funcionar com Alexandre de Moraes. Quando o Bolsonaro estava no poder, reuniu milhares na Avenida Paulista, desafiou, falou mal, criticou o Alexandre de Moraes e não parou nada. Então não vai funcionar. Estão esperneando. Pânico na extrema-direita também com a decisão da Polícia Federal de remeter o caso da Marielle, aí não estamos falando do golpe de Estado de 2022, 2023. Caso Marielle foi remetido para o Supremo também, porque até agora ele corria no Rio de Janeiro. Por quê?
que ele foi remetido para o Supremo? Aliás, ele já tinha sido remetido para o STJ, que é uma instância abaixo. Porque agora há citação de envolvimento de parlamentares federais no caso. E aí tem que ir para o Supremo, que é onde se julga gente com esses cargos. Quem será, hein? Quem é o parlamentar que está envolvido no caso Marielle? Esta semana, 6 anos do assassinato de Marielle e do motorista Anderson. Estão presos os executores, mas até agora a gente não sabe quem foram os mandantes. O que apareceu esta semana? Circularam fotos de Jair Bolsonaro, olha aqui, ó, ao lado de Josinaldo Freitas, o Jaca, homem que é acusado de ter se livrado das armas do crime, jogou no mar as armas usadas no crime, no assassinato da Marielle. Aqui, ó, em foto ao lado do Bolsonaro, em 2018, alguns meses depois do assassinato. Então, o Bolsonaro foi o mandante? A família dele foi mandante? Não sabemos, mas que ele tinha proximidade com os envolvidos com esse crime, tinha, com Rony Lessa, inclusive, que foi o homem que atirou, o miliciano que atirou na Marielle. Bom, o caso Marielle virou tema também de uma grande baixaria na Câmara dos Deputados, numa das comissões lá de direitos humanos. Os bolsonaristas foram para cima das mulheres que estavam lembrando a memória da Marielle. É como se o bolsonarismo quisesse matar a Marielle várias vezes. Eles não suportam que seja citado esse nome. E partem para cima, mas é para gerar mesmo esse tipo de imagem que a gente tem aqui, olha. Grita para cá, grita para lá, acabou. Assim, estamos falando de uma mulher que foi assassinada. E os bolsonaristas que dizem que defendem a ordem, eles gostam do crime? Eles gostam do homicídio? Parece que sim, né? E fazem esse carnaval. Outra comissão no Congresso que também está sob comando de bolsonarista é a Comissão de Educação, com o deputado Nicolas de Minas. Houve também um bate-boca ali com deputadas da esquerda. É a tentativa do bolsonarismo de parar o Congresso, de fazer tumulto para que nada seja votado, para tentar paralisar o governo. Com qual objetivo? Tumultuar tudo para arrancar uma negociação, para arrancar algum tipo de compromisso de que pode ter anistia para o Bolsonaro, se ele for mesmo condenado, como deve ser. Como eu disse, não vai dar certo. Não é por aí que eles vão arrancar uma solução para o Jair Bolsonaro. Do lado do governo Lula, depois de semanas aí difíceis, pesquisas mostrando que a popularidade se reduziu um pouco, o presidente tomou medidas, anunciou construção de novos institutos federais de educação, 100 institutos, e também reuniu o Ministério para tentar reduzir, né, o preço dos alimentos que as pessoas estão sentindo lá na ponta. Ah, o PIB subiu, que bom, mas e a vida das pessoas lá na ponta? Está melhorando? Está devagar isso, né? Então o Lula sabe disso, percebeu, foi a uma entrevista no SBT, admitiu isso, e reuniu os ministros para tomar medidas, estoques reguladores e tal, para baixar preço dos alimentos e com isso tentar gerar boas notícias, melhorar o bem-estar e melhorar a popularidade para poder influir nas eleições. A eleição que vai se desenhando como grande confronto no país vai ser a eleição de São Paulo e esta semana também divulgada uma pesquisa Datafolha mostrando um empate técnico entre Boulos, com apoio de Lula, e Ricardo Nunes, atual prefeito, com apoio de Jair Bolsonaro. Esse é o embate simbólico, mostrando que a eleição municipal é também uma retomada do que foi a eleição de 2022 e uma prévia do que vai ser 2026, num país que continua dividido quase ao meio, governado por Lula, mas com o bolsonarismo ainda mostrando muita força.